Olá, este já é o episódio 80 da nossa playlist Ciência Espiritual. Vejam só, bastante tempo já, né? E hoje eu quero tratar com vocês um assunto que eu sei que muita gente se interessa, que são os oráculos. Mas não só sobre isso eu quero falar, eu quero ver com vocês a possibilidade desses oráculos realmente funcionarem e terem alguma conexão com a nossa energia psíquica, a nossa energia mental ou paranormal, como queiram entender. E por isso que esse episódio se chama a Teoria Psi dos Oráculos, porque é sobre isso que também nós vamos falar hoje. Vamos conferir então? Muito bem, pessoal, vamos lá então. O que nós temos de interessante sobre esse tema? Algumas perguntas que com certeza todo mundo tem. Por exemplo, o que são oráculos? Quantos tipos existem? Como que eles funcionam? Existe uma base paranormal na interpretação dos oráculos? Ou só astrologia? Existe adivinhação no sentido comum que as pessoas falam? Qual é a realidade de tudo isso? Bom, então, o objetivo desse episódio aqui hoje, né, o 80, é meio que lançar uma luz sobre isso. Até porque, gente, vocês sabem, quem não sabe, então fique sabendo agora, que eu não só estudo oráculos, especialmente o tarô, há muito tempo. Na realidade, acho que desde os meus 14 anos, mais ou menos, né? Então é bastante tempo, bastante tempo. Se é desde os meus 14 anos, olha, já são 37 anos de estudo desse tipo de coisa. E eu comecei a trabalhar com o tarô, acho que com 17 anos, então conheço bastante, tenho uma boa história nisso. Eu ainda quero contar isso numa playlist específica que eu vou falar mais no final do vídeo aqui. Mas eu já estudei vários tipos de oráculos, o tarô, um pouco de quiromancia, os dados, até coisas usando o pêndulo radiestésico, por exemplo. Nossa, é tanta coisa que é difícil até lembrar. Cartas comuns mesmo, essas de jogo comum que não são tarô. Tantas coisas assim ao longo da minha vida, né? E aí eu fui traçando uma ideia de como isso funciona, por que algumas coisas faziam sentido, né, quando eu usava. Claro que eu acabei ficando mais com o tarô por uma questão de afinidade, poderia ser outra coisa. A gente que gosta de runas, por exemplo, tranquilo, tem várias formas da gente utilizar, né? Mas eu fui vendo algumas questões aí ao longo do tempo, dei muito curso de tarô também ao longo da minha vida e cheguei à conclusão que, bom, independente do simbolismo, que nós vamos falar, isso vale não só para o tarô, gente, vale para qualquer outro oráculo, que a gente tem que estudar, tem que conhecer, porque os símbolos têm significado, então não é uma coisa aleatória nesse sentido. Existe também, com o tempo, caso a pessoa já não tenha essa capacidade, a possibilidade de que algumas capacidades psíquicas, ou seja, capacidades da mente, né, capacidades ocultas da mente, realmente acabem sendo ativadas através dos oráculos. Essa é uma das bases da minha teoria psi, não é só a minha, muita gente pensa assim. Nesse caso, os símbolos ou os arquétipos, usando uma expressão junguiana, né, eles teriam essa capacidade de abrir certas portas. Mas como que essas portas seriam abertas? Aonde que nós abrimos? Para onde nós vamos? Bom, eu já falei no vídeo Campos de Consciência, aqui, que é um dos vídeos da playlist de Ciência Espiritual, sobre o trabalho do cosmologista húngaro Erwin Laszlo. Segundo ele, todas essas questões paranormais são possíveis porque a gente acessa um outro campo informacional, inclusive, que ele chama de campo A, ou campo Akasha. E que o campo em que nós estamos, né, é o campo M. Eu vou falar mais sobre isso mais para o final do vídeo, depois de ter traçado uma história dos oráculos para vocês. Mas, de qualquer maneira, colocar uma figurinha geral aqui, que tem vários oráculos, né, tarô, búzios e outras coisas. Eu vou falar algumas coisinhas sobre os oráculos para vocês entenderem o que isso quer dizer. Bom,
O oráculo é, assim, em caráter de significado etimológico, a resposta dada por uma divindade a uma questão pessoal através de artes divinatórias. Isso no sentido mais antigo da expressão, né? Aí, por extensão, o termo oráculo, por vezes, também designa o intermediário humano consultado, que transmite a resposta e até mesmo, no mundo antigo, né, o local que ganhava reputação por distribuir a sabedoria oracular, onde era notada a presença divina, por exemplo, sempre que chamada, que passava a ser considerado solo sagrado e previamente preparado para tal prática. Até os antigos israelitas, né, tinham os seus oráculos, o famoso Urim Vetumim, que supostamente eram duas pedras dentro de um saquinho, uma pedra branca, uma pedra preta, e que era usada como oráculo. Então isso até está na Bíblia. Até Davi consultava com esse oráculo, por exemplo. Todavia, nos dias de hoje, o termo oráculo, então, é igualmente atribuído a um objeto ou meio pelo qual alguém possa obter respostas para um esclarecimento maior. Então, por exemplo, o tarô é um oráculo, o búzio é um oráculo, carta cigana é um oráculo. Então, tem vários tipos de oráculos. Até os dados podem ser usados. E existem alguns sistemas mais antigos e até estranhos para alguns, como cafeomancia, o uso da água e de tantas outras coisas que existem por aí. Tem vários tipos, né? Antigamente tinha até o sistema das vísceras, né, que os arúspices romanos usavam para fazer suas interpretações. Aí tem de tudo ao longo da história, né? Tem muitas coisas. Então, para alguns, o oráculo tem a ver com uma espécie de busca por uma compreensão inspirada inicialmente pelo self, né, ou si mesmo, numa visão junguiana, né, no seu próprio inconsciente, por meio de arquétipos, de acordo com a teoria junguiana de individuação. Então, vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Teoria esta aplicada em oráculos como o tarô. Uma visão mais ampla diz que os oráculos ativam certas capacidades da nossa mente, ou paranormais para outros, né, ou poderes psíquicos, seja lá como vocês querem entender, permitindo que se veja coisas que em condições normais não se mostra possível. Então, esse é o ponto que eu quero colocar mais para vocês aí, né? Essa possibilidade. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho que relação isso tem com o simbolismo de cada oráculo, o conhecimento da pessoa que interpreta, né? Uma coisa é o que o oráculo apresenta numa jogada e outra é a interpretação dele. Então, talvez eu fale até um pouco dentro da minha experiência pessoal nesse sentido, né? Para que a gente consiga ter alguma ideia disso. Bom, as civilizações antigas consultavam oráculos para diversas finalidades. Então, na mitologia escandinava, Odin levou a cabeça do deus Mimir para Asgard para ser consultado como oráculo. Então, ali uma cabeça foi usada como oráculo. Mas muita coisa é usada como oráculo ao longo da história. A gente tem pedras, cristais, pedaços de árvore, essa história aí de pedaços de animais, as vísceras dos animais, no caso dos romanos, flores, pétalas de flores. Até no budismo tibetano se usa pétalas de flores para definir qual é a família búdica de alguém, só para ter uma ideia. Assim que, por exemplo, a minha família búdica foi definida, né? Como sendo de Amitabha, né? Família Pema, família vermelha. Só para dar um exemplo de um oráculo dentro de uma religião como o budismo, né? Para vocês terem uma ideia. Então, na tradição chinesa, por exemplo, o I Ching, né? O I Ching, foi usado para adivinhação na dinastia Shang, embora seja muito mais antigo e tenha profundo significado filosófico. Né? Os oráculos gregos constituem um aspecto fundamental da religião e da cultura grega, e é bem mais interessante de se estudar, inclusive. O oráculo é a resposta dada por um deus, no caso dos gregos, que foi consultado por uma dúvida pessoal referente geralmente ao futuro. Esses oráculos só podem ser dados por certas divindades em lugares determinados por pessoas determinadas e se respeitando rigorosamente os ritos. A manifestação do oráculo se assemelha a um culto, e assim o de Delfos e de tantos outros. Né? Além disso, interpretar as respostas do Deus, que se exprime de diversas maneiras, exige uma iniciação. Eu digo hoje que isso talvez nem fosse tão necessário, e não é necessário para que uma pessoa consiga interpretar um oráculo. Mas naquela época, como era muito conectado à religião, isso acredito que se fazia necessária essa pantomima, como eu digo. Mas hoje eu acho perfeitamente dispensável nesse sentido.
Uma pessoa precisaria estudar bem um oráculo, fosse o tarô, qualquer outro sistema, né, segundo certas lógicas, para que pudesse realmente interpretá-lo. Hoje eu acho que seria suficiente isso. Então, por extensão, o termo oráculo designa tanto a divindade consultada como o intermediário humano que transmite a resposta, no caso do mundo grego, né, e ainda o lugar sagrado onde a resposta é dada. Então, a língua grega distingue esses diferentes sentidos. Entre os numerosos termos, a resposta divina pode ser designada por kresmos, literalmente o fato de informar. Pode-se também dizer fatis, o ato, o fato, né, de se falar. O intérprete da resposta divina é frequentemente designado por profetes, aquele que fala em lugar do Deus, que é da onde vem a palavra profeta. Né? Ou ainda mantis, da onde vem manteia, mancia, né, que é uma forma de adivinhação, por exemplo, oráculo. Por fim, o lugar do oráculo é chamado de Hesterion. Bom, a mancia, então, isso é o domínio da adivinhação, da onde vem os vários nomes, né, de várias que tem mancia no final, né? Cartomancia, por exemplo, cafeomancia e tantas mancias ou domínios de adivinhação, não é no mundo grego antigo constituído só pelas ciências oraculares. Os adivinhos como Tiresias, por exemplo, são considerados personagens mitológicos. A adivinhação na Grécia não é assunto de mortais inspirados, mas de pessoas que respeitam determinados ritos, embora a tradição tenha podido dar a impressão de tal inspiração, ou literalmente entusiasmos, ou entusiasmo, o fato de se ter Deus em si, ou de ser tomado por uma divindade, digamos assim. Uma forma de mediunidade, vamos dizer assim, ou de transe, de certa maneira. Mas no folclore, por exemplo, em vários lugares é assim, se joga uma moeda para cima como um método para se saber se irá ou não chover. E isso pode ser interpretado como uma forma de oráculo. O mesmo se aplica ao costume do sertanejo nordestino de utilizar pedras de sal para adivinhar o mês em que virão as chuvas, por exemplo. Então, qualquer objeto, moeda, cartas, búzios, etc., varetas, ossos, como no Tibete, podem dar resposta afirmativa e ou negativas e também outros tipos de resposta, desde que exista um padrão já determinado no sistema. Um ser humano em geral, uma sacerdotisa ou pitonisa, interpreta as respostas e estabelece um elo iniciático, né, para os seres humanos. Objetos tais como moedas, cartas, como tarô, búzios, dados, podem ser meios de consulta, nesse caso. E tantas outras coisas, como eu falei. Esses são só os mais conhecidos, né, gente? Mas aqui, até para dar uma fundamentação nesse episódio, né, de se falar sobre uma teoria psi, é bom a gente entender algumas coisas. Então, para isso, eu vou ler um pouquinho e contextualizando da história do tarô para desfazer algumas coisas. Na realidade, é para desfazer alguns mitos sobre ele, que eu estudei muito, inclusive, na minha adolescência, mas tirando esses mitos depois, o que sobra de interessante no tarô que possa ser objeto de influência psíquica, né? Ou psi, como eu estou falando. Então, existe muita lenda sobre a origem do tarô, de vários tipos, se a gente for considerar, que a origem era atlântica, era egípcia, era não sei aonde, e não é bem assim, gente. Me desculpem os tarólogos que possam discordar de mim, mas se nós formos dentro do rigor da história, o tarô não é tão antigo assim. Ele não é egípcio. Vou deixar bem claro para vocês. O tarô não é egípcio. Ele é bem recente. Porém, aí é que está a questão, isso não significa que ele não tenha nenhuma utilidade, que ele não possa induzir a estados psíquicos. Pode sim. Ele ou qualquer oráculo que fosse inventado hoje, por exemplo. Assim como o Mo, que é um oráculo tibetano que eu andei estudando um tempo atrás também, que usa figuras de Budas e tudo para adivinhação, se usa no Tibete, entre outros, né? Então, não é necessário invocar uma história mítica da coisa para que ele tenha alguma influência. Acho que não. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, eu uso basicamente eu vou mostrar aqui o tarô dos boêmios. Isso aqui são uma foto com alguns exemplos de algumas cartas do meu principal tarô, que se chama originalmente Tarô dos Boêmios e que foi desenvolvido por Papus, né, um francês chamado Gerard Ancos, que utilizou simbolismos universais da Cabala,
da numerologia, da astrologia e coisas do conhecimento de Eliphas Lévy, um famoso ocultista, né, francês que escreveu o livro Dogma e Ritual de Alta-Magia. E também coisas de outros, como Saint-Yves d'Alvedre, que escreveu um livro de simbolismo muito complexo chamado Arqueômetro. Ele juntou tudo isso e criou este baralho, né, que está aqui, o Tarô dos Boêmios. No Brasil, ele foi publicado como Tarô Adivinhatório pela Editora do Pensamento, muitos anos atrás. Tanto que eu já tenho, desde meus 17 anos, antes até, o meu tarô adivinhatório. Quer dizer, já tive 2 ou 3 nesse tempo, né, em 30 e tantos anos. Mas ele é o mesmo Tarô dos Boêmios de Paus. Tanto que a edição argentina dele se chama de Tarô dos Boêmios, né, da editorial Kier, que eu também já tive. Então são as mesmas cartas, a mesma figura. Né? E ele é um dos desenvolvimentos modernos mais ocultistas do tarô. Então eu diria ali que a maior parte da visão ocultista que se tem do tarô com Cabala vem desse baralho aqui, né? E eu não posso dizer em si que foi uma invenção do Papus, né? Mas foi uma compilação. Digamos que ele é uma compilação. Vocês podem ver aqui nas cartas, né? Opa, minha tela é invertida. Aqui na papisa, por exemplo, tem vários símbolos que vocês podem reconhecer, né? Símbolo astrológico da Lua, letra B do hebraico, letra Ba do sânscrito, os símbolos que Saint-Yves d'Alvedre coloca no seu arqueômetro para essa letra, mais algumas palavras-chave da alquimia, por exemplo, a substância divina, o ar, a mulher, a mãe, que é o aspecto número 2, né? Depois tem ali também o imperador, lá atrás aparece o imperador. São exemplos, né? Então ele foi compilando estes símbolos de acordo com uma obra da Cabala chamada Sefer Yetzirah. Numa das versões do Sefer Yetzirah, inclusive, porque existem várias de correspondências. Como assim, numa das versões? Porque a gente sempre assim, a gente sempre acaba recebendo essas coisas esotéricas e espirituais como se fossem coisas prontas, definidas e sem divergência, né, gente? Não é verdade. Eu vejo isso quando se fala sobre chakras, por exemplo. Talvez um dia eu faça um episódio só sobre chakras para mostrar para vocês as grandes divergências que existem sobre chakras, número de pétalas, cores, que parte do corpo representa, até o número de chakras, que para os tibetanos, por exemplo, são menos, né? Então, as coisas não são tão fixas como a gente imagina. No tarô, então, nesse simbolismo também. Eu escolhi este porque me agradou muito no tempo que eu estudei Cabala, astrologia, numerologia, simbolismo, mas não quer dizer que ele é melhor que os outros. Gente. É apenas a forma que eu uso e que, portanto, eu ensino. Né? Então, só para mostrar para vocês que foi um compilado de coisas, mas é moderno. Então ele pegou o Sefer Yetzirah, com suas correspondências, junto com esses conhecimentos que eu falei, de Eliphas Lévy, de Saint-Yves d'Alvedre e outros, né? E tentou colocar num baralho meio que sistematizando todo o universo, como se de forma que o tarô fosse como uma mandala, semelhante ao que acontece até no sistema tibetano, que todo o universo é representado numa mandala. E a partir dessa mandala é que ele consegue interpretar as perguntas, digamos assim. Né? Então, é bem interessante esse elemento. Mas agora eu vou ler um pouquinho da história do tarô, vou deixar mais algumas cartas para vocês verem aqui. Então o tarô ele é um baralho de uso recreativo, esotérico, né? Geralmente composto então por 78 cartas, né? 22 arcanos maiores e os 56 menores. Então há relatos de uso pela nobreza italiana desde o período do Renascimento. Então a Federação Francesa de Tarô publicou as regras oficiais desse jogo de cartas para a França e outros países francófonos. Jogos da mesma família, com diferentes nomes, né, que não eram tarô nesse sentido, são também jogados em outros países da Europa Central, na região da Floresta Negra, no sul da Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria e no norte da Itália. Então, desde o século XVIII, as cartas passaram a ser usadas para a previsão do futuro. Só no século XVIII, Paulo? Sim, só desde o século XVIII. Não antes disso, muito provavelmente. E desde os fins do século XIX, elas integram o cerne do esoterismo moderno, junto com a cabala, astrologia e alquimia, que foi o que eu acabei de falar agora há pouco, principalmente por Papus, Stanislas de Guaita, Saint-Yves d'Alvedre e mais alguns que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então as cartas de tarô surgiram entre os séculos XV e XVI no norte da Itália e foram criadas
para um jogo de mesmo nome, que era jogado pelos nobres e pelos senhores das casas mais tradicionais da Europa continental. Então o tarô, também conhecido como tarot, com T no final, taroco, taroque, tarocchini, tarot e outros nomes semelhantes, é caracteristicamente um conjunto de 78 cartas composto por 21 trunfos, um coringa e 4 conjuntos de naipes com 14 cartas cada, né? 10 cartas numeradas, né? Uma 10, e 4 figuras, uma a mais por naipe que o baralho lusófono, por exemplo. As cartas de tarô são muito usadas na Europa em jogos de cartas como o tarocchini italiano e o tarô francês, que se escreve com T no final, tarot, né? Tarot. Nos países lusófonos, onde esse jogo é bastante desconhecido, as cartas de tarô são usadas principalmente para usos divinatórios, para o qual os trunfos e o coringa são conhecidos como arcanos maiores e as 56 cartas de naipe são arcanos menores. Os significados divinatórios são derivados principalmente da Cabala, que é uma vertente mística do judaísmo, do qual já falei em episódios aqui, né? E da alquimia medieval também. Então, o Papo se baseou em tudo isso quando ele fez o seu tarô. Mas atualmente o tarô obtém expressão nas mais diversas áreas, sendo um instrumento de estudo e uso até pela psicologia. Então, nós estamos falando de outra interpretação do tarô que não é aquela com Papos. Estamos falando de Carl Gustav Jung, renomado psicólogo do século XX, que falou em arquétipo, imagens arcaicas, imagens da memória coletiva ancestral que estão dentro de nossos inconscientes e que podem ser ativadas por determinado símbolo que revigora e traz à tona toda a carga emocional que a imagem possui em si e que nos toca profundamente. Então, as cartas do tarô são vistas então como ilustrações sobre os anseios da alma humana. Uma espécie de história em quadrinhos sobre os nossos dramas. Ok, interessante se ver nisso. Porém, uma coisa que às vezes eu observo, que os junguianos talvez não se detenham muito, é na história do desenvolvimento dos símbolos do tarô. E alguns compram a ideia de que ele é mais antigo, não tanto quanto alguns ocultistas. Isso prejudica um pouco, talvez na minha opinião, essa avaliação psicológica dos símbolos, porque tem muita coisa moderna ali que é incluída nele. Então temos que considerar isso também. Mas falando um pouco sobre a etimologia da palavra tarô, né? A palavra tarô na língua portuguesa ou em outras línguas, tarot, com T no final, tarot, taroco, taroque, etc., né? Não possui uma tradução específica, gente. Ninguém sabe ao certo a real etimologia. Vocês vão encontrar muitas opções nos livros, até pela internet aí, né? Mas se acredita que esse termo possa vir do árabe turuk, que significa 4 caminhos, ou talvez do árabe tarak, que significa rejeito. Segundo a etimologia francesa, tarot, né, escrito com T no final, né, é um empréstimo do italiano tarocco, com 2 Cs, derivado de tara. O que é tara? Tara é a perda de valor que sofre uma mercadoria, né, dedução, ação de deduzir. Pode ser que seja daí? Não sei. Então, o tarot tradicional possui 78 cartas. Quando usado para fins divinatórios, cada qual é denominada de arcano. Né? A palavra significa mistérios ou segredos a serem desvendados. Então, se diz os 78 arcanos, quando se usa para adivinhação, né? Para oráculo e não para jogo de carta normal. E foi incorporada, então, pelos ocultistas do século XIX, entre eles Papos, Eliphas Levi e outros. Mas aí, falando um pouquinho da história dos tarôs antes da época de Papos, né? Que é a questão que depois eu vou falar. Mas existe uma história, então, do tarô antes dele se tornar esse jogo que nós conhecemos, né, gente? Vou deixar aqui um pouquinho as cartas também. Inclusive, aqui é o tarô adivinhatório, né, da Pensamento, como foi publicado no Brasil, mas que nada mais é do que o tarô dos boêmios, gente. Então, vamos lá. Então, os jogos de cartas entraram na Europa no final do século XIV, com os mamelucos da Pérsia, cujos jogos tinham naipes muito semelhantes aos naipes italianos, latinos, italianos e espanhóis, né? Espadas, bastões, copas e ouros, ou moedas. Então, embora haja um número significativo de hipóteses para a origem do tarô, na verdade existem muitas hipóteses, as evidências atualmente, ou seja, as evidências históricas, né, o que é mais sério, mostram que os primeiros baralhos foram criados entre 1410 e 1430 em Milão,
Ferrara ou Bolonha, no norte da Itália, onde cartas de trunfo foram adicionadas aos já existentes baralhos de naipe. Esses novos baralhos foram chamados de Carte da Trionfi, cartas de triunfo, e as cartas adicionais simplesmente de trionfe, termo que originou a palavra trunfo em português. A primeira evidência literária da existência das cartas da Trionfi foi um registro escrito nos autos da corte de Ferrara em 1442. As mais antigas cartas de tarô existentes são de 15 baralhos incompletos, pintados em meados do século XV para a família governante de Milão, os Visconti Sforza. Bom, não há documentos que atestem o uso divinatório do tarô anteriores ao século XVIII. Vou repetir, gente, para aqueles que gostam das coisas muito antigas e das lendas que se criam em torno das coisas. Não há documentos que atestem o uso divinatório do tarô anteriores ao século XVIII, embora se saiba que o uso de cartas semelhantes para tal função era evidente por volta de 1540. Então, as cartas já existiam desde o século XVI, ou XV, mas para adivinhação mais recentemente. Então, o livro intitulado Os Oráculos, de Francesco Marcolino da Forli, apresenta um método divinatório simples usando o naipe de ouros de um baralho comum, não o baralho de tarô. Manuscritos de 1735, o chamado Quadrado dos Sets, e de 1750, Cartomancia Pratesi, documentam o significado rudimentar divinatório das cartas de tarô, bem como um sistema de tirada de cartas. Em 1765, Giacomo Casanova, famoso, escreveu em seu diário que sua criada russa frequentemente usava um baralho de jogar para ler a sorte. Bom, as cartas de jogar apareceram na Europa cristã por volta de 1367, para jogo comum, para entretenimento. Data da primeira evidência documentada de sua existência, a proibição de seu uso em Berna, na Suíça. Então, 1367, volta do século XIV. Antes disso, as cartas foram usadas por muitas décadas no Al-Andalus islâmico. As primeiras fontes europeias descrevem um baralho com normalmente 52 cartas, como o baralho moderno, sem coringas. O tarô de 78 cartas resultou da adição de 21 trunfos numerados, mais um sem número, que é o coringa, a variante de 56 cartas, 14 cartas cada naipe. Então, a expansão do uso dos jogos de cartas na Europa pode ser estimada por volta de 1377, a partir de quando as cartas de tarô parecem ter se desenvolvido por volta de 40 anos depois, e são mencionadas no que sobreviveu do texto de Marciano da Tortona. Estima-se que o texto tenha sido escrito entre 1418 e 1425, uma vez que o pintor Michelino da Besozzo retornou a Milão em 1418 e o autor faleceu em 1425. Bom, da Tortona descreve um baralho semelhante em muitos aspectos às cartas usadas em jogos de tarô, embora o que ele descreve seja mais um precursor do tarô que o que se pode conceber das atuais cartas de tarô. Por exemplo, seu baralho tem apenas 16 trunfos, com motivos destoantes aos dos atuais baralhos. Lá são deuses gregos, por exemplo. E os 4 naipes são 4 espécies de pássaros e não os naipes italianos comuns, o que faz do baralho de Tortona mais semelhante ao tarô que os outros baralhos descritos na época é, obviamente, a presença de cartas de trunfo no conjunto. Cerca de 25 anos depois, Jacopo Antonio Marcello, um contemporâneo da Tortona, denominou-os de Ludus Triumphorum, ou Jogo dos Triunfos. Bom, os documentos seguintes que parecem confirmar a existência de objetos semelhantes a cartas de tarô são 2 baralhos milaneses, o Brera Brambilla e o Tarot Carrier, fragmentários, infelizmente, e 3 documentos, todos da corte de Ferrara, na Itália. Não é possível datar os conjuntos de cartas, mas estima-se que tenham sido manufaturados por volta de 1440. De acordo com o historiador italiano Giordano Berti, o tarô foi inventado quase certamente antes do ano 1440, na corte do duque de Milão, Filippo Maria Visconti.
Essa crença decorre do fato de que dentro do baralho desenhado por Marciano da Tortona, lá são muitos personagens também presentes no tarô do século XV. Então, tem bastante também. Então, essa seria a questão da, digamos assim, da semelhança que se vai considerar. Vamos colocar mais um tarozinho aqui, mais um pedacinho de tarô, do tarô dos boêmios que eu utilizo. Bom, os motivos especiais das cartas de trunfo adicionadas às cartas de naipe parecem ter sido ideologicamente determinados. Especula-se que elas tragam um sistema específico que leva a mensagens de diferentes conteúdos. Os exemplares mais antigos mostram ideias filosóficas, sociais, poéticas, astronômicas, heráldicas, bem como um grupo de antigos heróis romanos, gregos e babilônicos, como no caso do Tarô Solabusca, de 1491. O sentido geral deste grupo, porém, está ligado à alquimia medieval. Aí que interessante, né, gente? Ainda no poema do Matteo Maria Boiardo Capitoli del Gioco dei Tarocchi, entre 1461 e 1494, os 22 trunfos são figuras históricas, literárias, mitológicas ou bíblicas. Neste caso, os 4 símbolos são diferentes dos tradicionais. São os olhos, chicotes, setas e potes, para significar amor, inveja, esperança e medo, diferente dos 4 naipes normais que a gente está acostumado. O tarô mais antigo que se tem notícia, descrito no livreto de Marciano, foi confeccionado para mostrar o sistema de divindades gregas, um tema que estava em moda na Itália. Assim, estamos falando do período ali do Renascimento, né? Sua produção pode muito bem ter acompanhado uma celebração triunfal do comissário Filippo Maria Visconti, duque de Milão, significando que o propósito do baralho era expressar e consolidar o poder político em Milão, como era comum para outros artesãos da época. Né? Então, os primeiros baralhos conhecidos parecem ter trazido o número padrão de 10 cartas de naipe numeradas, mas com apenas reis como figuras, sem os outros 3, né? A rainha, o cavaleiro, o valete, e ainda 16 trunfos em vez dos 22 arcanos maiores que estamos acostumados. Então, o padrão posterior de 4 naipes, com 14 mais 22, levou tempo para se estabelecer. Baralhos Triunfo com 70 cartas só começaram a ser documentados em 1457. Então, antes não tinha 78 cartas, gente. Esse é um ponto importante dessa precisão histórica que nós temos que ter. Né? Então, nenhuma evidência corrobora com o formato final de 78 cartas existente antes do poema dos Tarocchi Boiardo Só a Busca. Por muito tempo, as cartas de tarô permaneceram um privilégio das classes mais altas. E, embora alguns sermões do século XIV advertissem para o mal existente nas cartas, a maioria dos governos civis geralmente não condenava as cartas de tarô em seus primórdios. De fato, em algumas jurisdições, as cartas de tarô eram especialmente isentas das leis que proibiam os jogos de cartas. Como os tarôs antigos eram pintados à mão, estima-se que o número de baralhos produzidos era um tanto pequeno, e foi apenas depois da invenção da imprensa que a produção em massa de cartas se tornou possível, né, gente? Durante a fase de produção artesanal das cartas, desenvolveram-se muitas variedades regionais com diferentes sistemas de naipes e também na ordem dos trunfos. Com a expansão do jogo do tarô pela Europa, originalmente um jogo italiano, né, espalhou-se pelo sul da França, Suíça, Bélgica, sul da Alemanha e pelo então Império Austro-Húngaro, e com a mudança da produção artesanal das cartas para uma produção em grande escala, a produção das cartas passou por um processo de padronização. É uma questão normal isso, né, natural. Assim, antes do século XVIII, os fabricantes de cartas italianos já haviam padronizado as figuras representadas nos trunfos, mesmo que elas fossem desenhadas de maneira diferente pelos diferentes fabricantes. Além disso, havia variações regionais nas regras do jogo no que diz respeito à ordem dos trunfos. Então isso tudo foi se estabelecendo ao longo do tempo, gente. Não é uma coisa que veio pronta desde o Antigo Egito, como se diz. Isso é mitologia do tarô, é história mítica, não é a verdade. Até fins do século XVII, o principal centro produtor de cartas era Milão, e a partir dessa cidade o jogo expandiu-se para o sul da França e outras regiões. Os tarôs produzidos na França baseiam-se assim no tarô milanês. No fim do século XVII,
a história de cartas milanesa sofreu um colapso e o tarô vindo do sul da França passou a dominar o mercado de cartas. E aí vai entrar o baralho, que eu até vou deixar uma figura dele aqui enquanto eu falo, Tarô de Marselha, que muita gente ouve falar, e aqui vamos falar um pouquinho da história dele. Bom, vários baralhos sobreviveram desde essa época, vindos de várias cidades na França. O mais conhecido deles foi um baralho da cidade de Marselha e assim denominado Tarô de Marselha. Aliás, o Tarô de Marselha foi, se eu não me engano, meu primeiro baralho de tarô antes de eu conhecer o Tarô dos Boêmios, do Papos. Então foi o primeiro, que inclusive depois eu dei de presente para um aluno, um amigo especial, né? Depois de muito tempo. Esse primeiro baralho que eu devo ter comprado com 14, 15 anos de idade, mais ou menos. Acho que um pouco depois é que eu comprei o meu primeiro Tarô dos Boêmios, que na verdade no Brasil é o Tarô Adivinhatório da editora Pensamento. Por volta da mesma época, o termo Tarot apareceu. Dessa forma, o assim chamado Tarô de Marselha, por ser produzido nessa cidade, difundiu-se pela Lombardia e influenciou a produção de cartas em outras regiões da Itália e da Europa. Em meados do século XVIII, uma versão derivada do tarô de Marselha, chamado tarô de Besançon, já dominava o mercado de cartas de tarô em toda parte, exceto nas regiões que hoje formam a Itália e a Bélgica. Os tarôs até então usavam o mesmo sistema de naipes que era na época usado na produção das cartas de baralhos comuns, os chamados naipes espanhóis. Em 1470, os fabricantes de cartas franceses desenvolveram o chamado sistema francês, que são os símbolos usados nas cartas de baralho atuais. Esse sistema, mesmo sendo mais simples de imprimir, não se difundiu muito depressa e foi usado primeiramente, para os baralhos comuns. Somente por volta de 1750, na Alemanha, foram produzidos os primeiros tarôs com naipes franceses e até o princípio do século XIX já haviam substituído em praticamente toda a Europa os tarôs tradicionais para fins de jogo. Os novos tarôs caracterizam-se por uma maior liberdade na representação dos trunfos. As figuras tradicionais foram substituídas por ilustrações coloridas. Esse tipo de cartas é usado principalmente para o jogo. Aí, o pessoal pergunta, tá, mas e esse tarô ocultista que você falou no início aí, do De Papos e outros mais, o próprio Eliphas Levi e tantos outros, os mais modernos, até vários outros ocultistas, século XIX e início do século XX, que deram tanta importância ao tarô. Como é que isso começou? Eu falei um pouquinho disso agora já, aqui no início do vídeo, mas agora eu vou dar um pouco mais de detalhes para vocês. Inclusive, por que eu estou, um vídeo que fala sobre oráculos em geral, especificando o tarô? Para que vocês entendam que tem as lendas sobre a coisa, que tem a verdadeira história, que é isso que eu estou colocando aqui, que parece ser mais plausível, e quando eu for falar do fenômeno psi que pode estar envolvido nos oráculos, e no tarô também, sendo um oráculo, aí eu vou poder falar da influência que tenha a história mítica ou não de um oráculo, que é normal que se tenha. O quanto o oráculo em funcionamento é prejudicado ou não por essa história mítica, ou que não depende disso, depende de como eu digo, de um simbolismo convencional. É isso que nós vamos mais ou menos falar daqui a pouquinho. Nós vamos falar do que se chama tarô esotérico, que é esse tarô dos ocultistas, né? No qual o tarô dos boêmios, que eu uso até hoje, se insere perfeitamente. Então, o termo tarô esotérico refere-se ao uso das cartas de tarô como parte integrante do ocultismo moderno, juntamente com a astrologia, a alquimia e a cabala, obviamente. Né? Porque, como se pode ver, até vou colocar de novo aqui para vocês. Acho que o primeiro aqui já nos dá uma ideia, né? Ou pegar umas cartas mais aqui. Aqui vocês podem ver que nas cartas tem símbolos astrológicos, né? Nesses arcanos aqui, os arcanos maiores, a roda da fortuna, a estrela, o mundo. E aí tem alguns arcanos menores aqui também, né? Duas taças, a senhora de moeda, que é a rainha de ouros, 6 moedas, né? Ou 6 de ouros. Vejam que eles têm símbolos astrológicos e algumas coisas da cabala, né? Aqui nessa carta 49, lá na parte bem inferior dela, tem um pequeno pantáculo ali, segundo diz, né? São pantáculos que estão no livro das Clavículas de Salomão de Eliphas Levi, que Papos resolveu utilizar na confecção desse tarô dos boêmios aqui.
Então tem vários simbolismos aqui que são de origem alquímica também. Então dá bastante coisa para se interpretar nesse sentido. Mas vamos lá. A primeira grande publicidade acerca do uso divinatório do tarot veio de um ocultista francês chamado Aliette, que então usou o pseudônimo de Eteila, né? Inverteu o nome dele de Aliette para Eteila, e que atuou como vidente e cartomante logo depois da Revolução Francesa. Então, Eteila desenhou o primeiro baralho esotérico, e talvez seja ele sim um dos principais responsáveis por esse baralho esotérico ocultista, porque parece que Papos e Eliphas Levi se basearam nele, o próprio Saint-Yves d'Alvedre. Então, digamos que o Papos se baseou muito nele, a partir via Eliphas Levi e outros contemporâneos, para fazer esse baralho, né, esse tarô dos boêmios, então, que eu estou falando. Então, Eteila desenhou o primeiro baralho esotérico adicionando atributos astrológicos e motivos egípcios, entre aspas, né, a várias cartas, elementos alterados do tarô de Marselha, incluindo textos com significados divinatórios escritos nas cartas. Então, isso lembra muito a questão. Mais tarde, Mademoiselle Marie-Anne Lenormand, famosa Lenormand, do baralho Lenormand, que se usa muito, né, popularizou a divinação durante o reinado de Napoleão I, pela influência que exercia sobre Josefina de Beauharnais, primeira esposa do monarca. Contudo, ela não usava o tarô típico, usava um outro sistema, que é esse baralho Lenormand, que todo mundo usa aí na cartomancia geral, né, gente? Os ciganos usam, os cartomantes em geral usam. E aí até alguém pode me perguntar, mas esse tipo de baralho que nem chega a ser um tarô completo, tem menos cartas, funciona? Sim, sim. A teoria que eu vou dar mais no final do vídeo sobre o tarô vale para o Lenormand também, para o baralho de bisca, para o que vocês quiserem, para qualquer baralho, digamos, até para um baralho que a gente inventasse agora, depende da questão do simbolismo. Né? Desde então, as cartas de tarô são associadas ao misticismo e à magia, desde aquela época. Então, o tarô não foi amplamente adotado pelos místicos, ocultistas e sociedades secretas até os séculos XVIII e XIX. Então, temos que ter esse rigor histórico, gente, e desfazer essas imprecisões que os livros, infelizmente, contam. Então, a tradição começou em 1781. Não existe antes disso essa visão esotérica do tarô. Quando começou então em 1781, quando Antoine Court de Gébelin, um clérigo protestante suíço, um protestante, portanto, e também maçom, publicou Le Monde Primitif, um estudo especulativo que incluía o simbolismo religioso e seus remanescentes no mundo moderno. Ele é citado por Papos, é citado por Eliphas Levi, citado por Saint-Yves d'Alvedre, então ele é bem conhecido e tudo parece ter começado com ele. Teve essa, digamos, talvez o mérito, né? Teve essa percepção de fazer um simbolismo mais ou menos universal ali, né? Já com seus conhecimentos dentro da maçonaria e algumas outras coisas, juntando então a alquimia, a numerologia, a astrologia, tudo aí. Então, o Gébelin primeiro afirmou que o simbolismo do tarô de Marselha representava os mistérios de Isis e Thoth. Também afirmava que o nome tarô, né, viria das palavras egípcias tar, que significaria lei real, rei real, né, e ro, estrada. Então, por conseguinte, seria o caminho real para a sabedoria. Isso é o que a maior parte dos livros de tarô esotérico acabam falando. Inclusive o Tarô dos Boêmios do Papos, o livro, né, ele usa essa lógica também do Gébelin. Dizia o autor, né, o Gébelin, que os ciganos, que estavam entre os primeiros a usar o tarô para uso divinatório, eram descendentes dos antigos egípcios. E, segundo ele, daí a semelhança entre as palavras gypsy e Egypt em inglês. Mas isso, na verdade, é um estereótipo para qualquer tribo nômade, né? Esse nome não refere-se especialmente a eles. E introduziram, então, as cartas na Europa, segundo ele. Mas não é verdade que foram eles que introduziram. De Gébelin escreveu esse tratado antes de Jean-François Champollion ter decifrado os hieróglifos egípcios, ou de fato ter sido descoberta a Pedra de Roseta, e mais tarde os egiptólogos não encontraram nada que corroborasse a etimologia fantasiosa de Gébelin. Apesar disso,
A identificação do tarô com o livro de Thoth já estava firmemente estabelecida na prática ocultista e segue como uma lenda urbana até os dias de hoje. Eu estudei isso durante muitos anos, gente. Li todos esses livros do Gebelão para cá, que afirmavam essas coisas, e chegou a essas conclusões aqui, né? De que tudo é uma imprecisão histórica e é muito recente. Mas, como eu vou dizer mais tarde, isso não chega a prejudicar o caráter, né, digamos, oracular do tarô, ou fosse qualquer outro sistema de cartas, que nós vamos ver depois. Então não é necessário a gente preencher com pantomimas e fantasias certas coisas. Né, gente? A concepção de que as cartas são um código místico foi mais profundamente desenvolvido por Eliphas Levi, que viveu entre 1810 e 1875, né? E foi difundida para o mundo pela Ordem Hermética da Aurora Dourada, a famosa Golden Dawn. Levi, e não Eteila, é considerado por alguns o verdadeiro fundador das modernas escolas de tarô, essas que são esotéricas nesse sentido. Então, a sua publicação chamada Dogma e Ritual de Alta Magia, que é de 1854, introduziu uma interpretação das cartas que as relacionava com a cabala hermética. E depois o Papo se aproveitou disso também e continuou esse desenvolvimento. Enquanto aceitava a origem egípcia do tarô proposta por Couto Gabelin, o autor rejeitava as inovações de Eteila e seu baralho alterado. Ele desce além a Eteila nos livros dele, na verdade, né? Desce além. E, por sua vez, delineava um sistema que relacionava o tarô, especialmente o tarô de Marsella, à cabala hermética e aos 4 elementos da alquimia, porque daí falava dos 4 naipes, tem todo um simbolismo aí. Né? Bom, o tarô divinatório era cada vez mais popular no mundo a partir de 1910, com a publicação do tarô de Rider-Waite, elaborado e executado por 2 membros dessa Golden Dawn, né, a Aurora Dourada, e que substituía a tradicional simplicidade das cartas numeradas de naipe por cenas simbólicas. Então esse baralho também obscureceu as alegorias cristãs do tarô de Marsella e dos baralhos de Eliphas Levi, mudando alguns atributos, por exemplo, trazendo o hierofante no lugar de O Papa e a alta sacerdotisa no lugar de A Papisa, entre outras coisas. Então esse tarô de White, né, ele é muito popular no mundo anglófono, basicamente. Bom, desde então, né, um número enorme de baralhos diferentes tem sido criado. Alguns tradicionais, outros vastamente diferentes. Então tem um número grande de baralhos que são chamados de tarô, mas que às vezes não tem conexão nenhuma com esse simbolismo que a gente está falando. São outras coisas, só recebem o nome de tarô por uma questão comercial, para vender mesmo. Né? O uso divinatório do tarô, ou como um compêndio simbólico, inspirou a criação de inúmeros baralhos oraculares. São baralhos para inspiração ou divinação, contendo imagens de anjos, então tem tarô dos anjos, fadas, deuses, forças da natureza, tem tarô xamânico, tarô de tudo que é tipo, né? Tarô dos orixás, inclusive eu tenho um que eu uso às vezes. Embora obviamente influenciados pelo tarô, eles não seguem sua estrutura tradicional. O que não quer dizer que não funcionem como oráculos. A gente vê que não é uma crítica à questão oracular de nenhum deles, é só uma questão de precisão histórica esse vídeo aqui. Algumas vezes esses outros baralhos, né, que se chamam incorretamente de tarôs, omitem ou trocam alguns dos naipes, outras vezes alteram significativamente o número e a natureza dos arcanos maiores e outras mudanças. Aí. Então, mas o chamado tarô esotérico, do qual então tem a ver esse baralho que está aí, que é o famoso tarô dos boêmios, que na verdade é feito pelo Papos, né? Ele é constituído de 78 arcanos, ou mistérios, né? E se encontra dividido em 2 grandes grupos. Um grupo chamado Arcanos Maiores, que possui então 22 símbolos arquetípicos que revelam os estados latentes das ideias e possibilidades da vida. E ele é dividido dentro do sistema cabalístico do Papos de Levi em 3 grupos, chamado Arcanos Mãe, que são 3 cartas, os arcanos das cartas duplas, que correspondem às letras duplas do hebraico, que são 7, e as 12 letras simples. Juntando isso, 3 mais 7 mais 12, 22 arcanos. Aí tem tudo, usa todo um simbolismo astrológico, inclusive. Por quê? Porque as 12 arcanos, né, simples
são os 12 signos. Os 7 arcanos duplos são os 7 planetas da astrologia do Cabala, astrologia cabalística, ou astrologia dos antigos, que ainda não considerava Urano, Netuno e Plutão. E os arcanos mãe, que são 3, correspondem aos elementos. Ah, mas os elementos não são 4? Mas no sistema do Sefer Yetzirah e da Cabala, eles vêm 3 elementos. Então segue essa estrutura do Sefer Yetzirah, e eu uso para afirmar que Papos se baseia no esquema do Sefer Yetzirah. Ele mesmo fala, né? Você poderia falar e não ser, mas quando a gente analisa o tarô dele e conhece o Sefer Yetzirah em hebraico, como eu já estudei, fiz alguma tradução dele também no passado, realmente faz todo sentido que ele tenha se baseado nele. Então, esses são os arcanos maiores, né? Os arcanos menores, né, que expressam os resultados e as formas das ideias contidos no primeiro conjunto, então, possuem 56 arcanos, que são distribuídos por 4 símbolos básicos. O naipe de ouros, de espadas, de copas e o naipe de paus. Por sua vez, cada naipe possui 10 arcanos numerados, né, de 1 a 10, e 4 arcanos com figuras da corte medieval: valete, cavaleiro, rainha e rei. Então veja que esse simbolismo é bem medieval mesmo. Então, só para dar uma ideia de como é que eles interpretam esse sistema, e a gente, porque eu também trabalho com esse tarô, né? Por exemplo, no naipe de ouro, o que o ouros tem a ver? Bom, ele representa a terra, porque o ouro é encontrado na terra, inclusive por isso, né? Então, o naipe de ouros, a terra, a vida material, conquistas financeiras. O próprio símbolo do ouro já diz isso, né? Tem a ver com as questões profissionais também, mas basicamente mais profissionais, mais financeiras nesse sentido, né? E há tudo que, enfim, representa aquilo que pode ser tangível em termos materiais, né? Então, esse seria o naipe de ouros. O de paus, que teria a ver, então, com o fogo, que a tudo transforma, né, sem ser alterado, estaria relacionado, então, ao plano energético, espiritual, bem como a coragem, vontade, poder de realização, representado pelo bastão. Então, ele teria a ver, por exemplo, nas questões de carreira, de profissão e de vocação, não com o dinheiro, que é o naipe de ouros. Tem a ver com questões, inclusive, de busca espiritual da vida. Então, perguntas espirituais se resolvem ali no naipe de paus. O naipe de copas, que é então ligado à água, né, representa o órgão feminino, né, porque o paus representa o masculino. O naipe de copas é ligado ao mundo dos sentimentos, sendo o símbolo da taça relacionado ao coração como receptáculo das nossas emoções. Então, é evidente que aí a gente vai responder questões de amor, afetividade, amizade, entre outras coisas também. E o naipe de espadas, que corresponde ao ar, é relacionado ao poder ambivalente da mente e do pensamento. Então, representado pela espada, está ligado ao fazer e à criatividade. E também aos conflitos, obviamente, que é o que ela acaba representando, né? Então, vejam só que é bem interessante, né, toda essa questão do simbolismo, digamos assim. E agora, eu quero falar um pouquinho, já entrando na questão do fator psi, digamos assim, né, na interpretação de oráculos, não só o tarô, obviamente, mas vários outros. Lendo um texto chamado O Tarô e o Caminho da Individuação, do Paulo Urban, que é um médico psiquiatra, psicoterapeuta do encantamento, por isso tem uma visão, uma pegada bem junguiana, que diz algumas coisas sobre isso, para vocês terem uma ideia como é que os junguianos interpretam isso. Ele diz o seguinte: não é por acaso que os 22 arcanos maiores do tarô acham-se numerados. Suas cartas perfiladas, tal qual os capítulos de uma novela, retratam uma história verdadeira do ser humano em sua senda iniciática, repleta de experiências transcendentes e desafios que se nos apresentam como oportunidades para o autoconhecimento. Foi o médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, né, que morreu em 1961, inicialmente seguidor de Freud, e que desenvolveu sua própria teoria para a compreensão do psiquismo, psicologia analítica, né, quem cunhou o nome de individuação para esse processo ininterrupto de aprimoramento pessoal, destinado a orientar a personalidade para algo maior e transcendente, a cumprir psicologicamente o mesmo papel que se destinavam os rituais de iniciação dos povos antigos. A questão fulcral da psicologia junguiana esbarra num dos principais mistérios da existência, o da consciência em busca da fonte primordial, inconsciente em sua essência, de onde se desprendeu originalmente.
Jung chamou de ego o núcleo da consciência, sendo a individuação toda a busca empreendida por essa diminuta instância em direção ao presumido centro da totalidade psíquica, a abranger, obviamente, o mundo inconsciente. Ao ponto de fusão entre consciência e inconsciente, núcleo da personalidade do total e, ao mesmo tempo, passagem para uma dimensão transcendente e coletiva, espécie de porta para o psiquismo universal, Jung denominou de Selbst, em inglês, self, que em português melhor ainda se traduz por si mesmo. O si mesmo seria o órgão regulador de todo o psiquismo, dotado de qualidades abissais que ultrapassam as dimensões do simples ego. Paradoxalmente, o si mesmo, ponto central da psique, preenche toda a sua circunferência, abarcando todos os fenômenos anímicos possíveis, a incluir, portanto, os do próprio ego. Bom, as alegorias dos 22 arcanos maiores, ainda que veladas por intricado hermetismo de caráter particularmente medieval no baralho de Marselha, representam nada mais que as situações comuns reservadas a todos aqueles que se dediquem a explorar seu mundo psicológico mais profundo. Os que partem em busca de si mesmos, em geral, abrem suas vidas para o amadurecimento pessoal e sofrem experiências consideradas arquetípicas de cunho propriamente iniciático. Bom, arquétipo é palavra de origem grega, primeiramente usada por Platão e significando padrões arcaicos. Arque, antigo e arcaico, né? E tipos, padrão, matriz. E Jung se valeu do termo para denominar certos padrões registrados no comportamento da humanidade que vêm sendo manifestos ao longo de sua história pelas mais diversas culturas. Embora semelhantes entre si, expressam-se pela variedade dos mitos, religiões, lendas ou folclore, e através de padrões também identificáveis em nosso mundo onírico, quer no cerne de nossos sonhos, quer sob a forma das fantasias. O arquétipo serve, portanto, como matriz comportamental herdada por todo ser humano, como arcabouço capaz de selecionar nas experiências da vida os elementos significativos que estejam em sintonia com o processo inato da individuação. Os arquétipos, verdadeiras potências imateriais, surgem como entidades impalpáveis e incognoscíveis, mas se manifestam por meio de ideias e imagens, como as do tarô, e vestem-se com as mais distintas roupagens de acordo com as culturas que os representam. Inclusive, isso explicaria por que os tarôs são diferentes, os oráculos são diferentes, e esses símbolos podem variar de acordo com cada cultura, como ele diz, e com as roupagens. Perfeitamente lógico isso. Né? Continua ele. Neste sentido, o tarô simboliza amplamente e um mergulho no mundo dos arcanos permite nos espelhar nossa alma. Por isso, a leitura, entre aspas, ele coloca, né, das cartas, quando contemplativa e dinâmica, bem pode transportar-nos para um mundo psicológico mais profundo. Então, ele, inclusive, na continuação desse texto aqui, que eu vou deixar, inclusive, na descrição, para que vocês leiam completo, se quiserem, ele vai falando desse caminho iniciático do tarot, todas as 22 cartas dos arcanos maiores e tudo mais. Bom, faz muito sentido o que ele diz, e o que mais interessa colocar aqui, né, é a questão do arquétipo como símbolo, então, né, que é mais ou menos que é de caráter universal. Bom, o tarô, como nós temos ele hoje, principalmente o chamado tarô esotérico, né, esse que vem por Papos e outros, ele traz muitos arquétipos que já existiam, não foram inventados pelo Papos, ou por qualquer outro, pelo Eteila, ou por Gebelão, não importa, né? O fato é que eles já existiam, mas eles foram, digamos, sistematizados, eles foram colocados dentro de um esquema mandálico, até posso dizer assim, pela forma como é explicado no ensino do tarô. E por causa disso, são símbolos potentes, digamos assim, nesse ponto de vista junguiano. Né? São símbolos potentes. Né? E uma vez que eles estão ali num sistema determinado, né? Pode ser esse que eu estou falando, que é o do tarô dos boêmios, poderia ser qualquer outro oráculo, no momento que ele está determinado como funciona, como se joga, como se interpreta, é a partir daí que entra a questão da pergunta sobre os efeitos psi que possa ter uma interpretação de qualquer oráculo, então, né? Digamos assim. Como que funcionaria isso? Bom, como que se ativaria, digamos assim, certas capacidades psíquicas nossas, digamos assim, a partir desse conhecimento?
Então, além do processo de individuação, né, nós podemos invocar uma possibilidade de oráculos como o tarô e outros, os búzios e tantos outros, né, de suscitar no ser humano a ativação de aspectos da mente que estão escondidos, né, os poderes ocultos da mente, como se fala, como uma capacidade paranormal que permite acessar arquivos psíquicos relacionados às coisas do mundo e das pessoas. Bom, nesse caso, a manipulação dos símbolos, né, acabaria com o tempo por ativar tais capacidades ocultas da mente humana, pelo uso frequente desses símbolos ou arquétipos nessa visão junguiana. Então, o oráculo, quem joga o tarô, por exemplo, né, a pessoa, acessaria de um modo mais ou menos inconsciente, mas também pela frequência e pelo conhecimento dos símbolos, né, por uma certa afinidade, digamos assim, ou como se diria, uma simpatia, no sentido mágico do termo, né, uma simpatia com os símbolos, ela acessaria o chamado campo A, segundo a teoria de Erwin Laszlo, o campo akáshico do consulante, podendo perceber muita coisa. Porém, como não tem completo conhecimento desse campo e o mesmo é muito profundo, né, o que vê ali não pode ser interpretado plenamente, de modo que qualquer oráculo nunca pode ser visto como um acertar ou errar, até porque existem questões de livre-arbítrio, existem questões de que o futuro não está determinado e também que mesmo que o que se faça estando nesse estado seja meio que um cálculo a partir dos fatos já em curso, quanto mais longe no tempo, uma avaliação que você vai fazer em qualquer oráculo, mais difusa é a percepção das consequências de um ato. Porque tem muita coisa que ainda terá que ser decidida pela pessoa. Então, isso é um fato que eu vejo na minha própria experiência com o tarô em 30 e tantos anos. Né? Quanto mais longe no tempo, mais difícil é. Tanto que, no meu caso, nos primeiros anos em que eu comecei a estudar o tarô, primeiro de Marselha, depois o tarô dos boêmios, eu jogava para mim também, né? Via para mim, anotava os resultados, né? As primeiras cartas que saíam, a minha interpretação, né? Guardava isso e 6 meses depois eu observava como as coisas tinham decorrido ao longo do tempo. Anotava as diferenças e percebia, interpretando de novo o que eu tinha colocado 6 meses antes, eu conseguia ver aonde estava a minha imprecisão na percepção e onde dependia de outras coisas que não haviam acontecido. E assim eu fui fazendo durante muitos anos, até hoje eu jogo o tarô para mim a cada 6 meses e continuo fazendo essas anotações, então é um processo de aprendizado constante, né? E continuo observando essas coisas. Claro que às vezes a gente vê umas coisas muito impressionantes, que eu vou falar em outros vídeos para vocês. É bem interessante realmente. Mas é um estudo, né? Por isso que se chama muitas vezes também de tarologia, que é o estudo do tarô. Não como uma adivinhação, acertar ou errar, mas como exatamente um estudo, assim como a astrologia é um estudo. Né? E não é um acertar ou errar também, a numerologia também. E a gente usa, né, no tarô, elementos de astrologia, elementos de numerologia e outros, um simbolismo alquímico dentro do tarô dos boêmios, por exemplo. Né? Então, um aspecto mais profundo da psique da pessoa, né, que trabalha com o oráculo, acessa as informações, mas o conhecimento do mesmo fará a diferença na qualidade da interpretação de tais informações. E aí, sabendo disso, que eu fui tentando corrigir a interpretação para mim mesmo, e obviamente isso beneficiou os clientes, né, para quem eu fazia as minhas interpretações e eu acompanhando sempre com eles isso, o resultado. Sempre acompanhei, ou seja, sempre tive interesse em saber isso exatamente para dar uma aperfeiçoada nessa capacidade. E a gente vai vendo muitas variações, muitas diferenças aí. Né? Então eu sei por experiência própria como isso funciona. Eu já tinha usado métodos como pêndulo, quiromancia, dados e vários outros sistemas, né? Para poder ver como isso funcionava. Mas para mim funcionou bem o tarô, por ele ter um simbolismo numerológico, eu gosto muito de números, astrológico também, gosto do simbolismo da astrologia, e eles servem para ativar esse campo A. Como é que funcionaria isso, sendo mais técnico nesse aspecto? Bom, essa influência do campo A é essa. Através, então, de um oráculo, pode ser qualquer um, então é só um exemplo nesse vídeo, há um acesso ao campo A, que é um campo geral, ou coletivo, né, amplo,
a partir do campo M, que é individual. O campo M, por exemplo, de uma pessoa, né? Via símbolos convencionados. Tanto faz quais? De certa forma, sim, porém, quanto mais organizados, sistematizados, tendo a ver com os ciclos da vida humana e os ciclos da vida como um todo e da natureza, melhor para a interpretação. E o tarô é um bom exemplo desse tipo de coisa. Não é o único, mas é um bom exemplo. Então, isso vai fazer diferença sim. Mas dá para convencionar coisas ali perfeitamente. Então, com ênfase nos arquétipos, né, nesse caso. E que ficam, então, mais marcados, digamos assim, no campo etérico ou acástico com mais força, exatamente por serem símbolos mais universais. Né? Então, acho que isso permitiria que o oráculo, ou seja, a pessoa que usa um oráculo, ele acesse esse campo a partir do campo psíquico de uma pessoa. No início, talvez, obviamente, isso não acontece, é muito difícil. Mas é necessário, quando a gente vai usar um oráculo, não só conectar com os símbolos do oráculo, como com a pessoa para quem se está vendo. Então se faz, na realidade, há um triângulo ali, né? A pessoa que interpreta o joga, o oráculo e o consulente. Então fica um triângulo ali, que é necessário para se chegar a alguma interpretação. Então são dois sistemas diferentes, né? O da pessoa que consulta e o oráculo. E aí o sistema ali usado, sejam cartas, búzios, seja o que for, é o que faz a ponte, então, entre um campo M da outra pessoa, do consulente, e um campo mais amplo, chamado campo A, então um campo informacional em que tudo está mais ou menos registrado, né? Em que é possível tirar algumas coisas. Só que quando se tira informações desse campo, aí nós temos algumas dificuldades na interpretação, né, gente? Por quê? Se usa a linguagem para isso. Como que nós captamos é um processo muito, muito complexo de explicar, mas dependendo do oráculo, claro, mas a gente capta não através de palavras, a gente capta através de símbolos que têm um sentido meio profundo para nós. Só que depois, né, para falar com uma pessoa, nós precisamos traduzir isso em palavras. E aí que as coisas podem se tornar imprecisas, gente. Aí que muitas vezes é complicado. Então, é necessário um certo estudo por parte de quem interpreta um oráculo que vai muito além de coisas convencionais. Quanto mais cultura e conhecimento o intérprete de qualquer oráculo tem, gente, a interpretação vai ganhar com isso. Podem ter certeza que vai ganhar muita força com isso e o consulente vai entender melhor o que está acontecendo. Então, esse é um ponto importante que eu coloco nessa teoria psi. Né? Que uma coisa é eu conseguir captar e outra é eu conseguir transmitir. Né? Tem pessoas que podem captar muito bem, né? Mas não tem uma capacidade muito boa de transmitir, porque não tem os meios para fazer essa informação chegar à pessoa, e aí acabam explicando de um modo impreciso, e a pessoa realmente não entende direito, e aí não vai ter os benefícios dessa informação. Né? Então esse é um ponto importante que a gente tem que colocar. Mas aí é o seguinte, com o estudo, com o tempo de estudo em um oráculo, uma coisa que eu observei até com alunos ao longo dos anos, com o tempo, as pessoas começam, cada um no seu tempo, inclusive, não há um prazo nisso, a captar os aspectos psíquicos, por exemplo, das cartas no tarot. Ou seja, é o que eu chamo de a informação que está além da carta, está além do símbolo que ela representa, que é quando então começam a vir as chamadas intuições. Elas vêm porque há uma ponte, né, entre quem está jogando, o oráculo em si, as cartas, ou seja lá o que for, o búzio, não importa, e o consulente. Então, quando com o tempo começa a haver essa conexão, a gente começa a captar coisas e ter insights. E esses insights podem durar um certo tempo, inclusive além do que a própria carta está colocando, e às vezes permite que a gente diga coisas mais impressionantes às vezes. Né? Embora eu sempre diga que ninguém tem que tentar impressionar ninguém, né? Porque o risco de equívoco é muito grande. Então essa é uma coisa importante da gente colocar. Né? Mas eu tenho uma novidade para dizer para vocês aqui, que o canal Paulo Steger, está criando para os próximos dias já uma playlist específica sobre o tarot, dentro dessa lógica toda que eu falo nesse vídeo. Na verdade vai ser uma playlist chamada Live Aula.
Live aula. Não que as lives aulas serão só sobre tarô, mas o primeiro tipo que vai ter vai ser sobre tarô. Pode ter sobre outras coisas também com o tempo. Mas vai se chamar live aula essa playlist. Então nós vamos ter várias lives, duração de 1 hora, um pouco mais, com chat, né, com o pessoal podendo interagir com a gente ali, perguntando e tudo mais, sobre tarô. Introdução, arcanos maiores, arcanos menores, os naipes, tudo. Cada vez eu vou falando um pouco da minha experiência com eles, né, para que vocês entendam de um modo bem mais amplo tudo que eu falei nesse vídeo aqui sobre como destrinchar o simbolismo. Óbvio que eu vou fazer isso dentro do que eu conheço pelo tarô dos boêmios, mas eu sempre vou contextualizar com o simbolismo universal, então vai cair dentro dessa lógica dos arquétipos que se falou ali naquele artigo do Urbano, né, um pouco antes. E aí eu espero que vocês gostem disso, porque é uma forma, né, de vocês entenderem como os oráculos funcionam, né? Com certeza. Até porque eu já, como eu disse, já há 30 e tantos anos que eu trabalho com isso, entre outras coisas, né? Mas essa é uma das coisas. E sempre sou muito criterioso nas minhas consultas, né? Sou bem criterioso mesmo. E, inclusive, para quem quiser, né, marcar uma consulta comigo, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail. Até vou colocar aqui o Me Siga nas Redes, para vocês, né, saberem como me achar. Meu Instagram, aqui o YouTube, o meu Twitter, né? E também lá no Facebook, eu tenho uma página de fãs, e o meu e-mail, paystackle@gmail.com, é a forma que vocês podem usar para marcar alguma coisa comigo, se quiser. Ok? Hoje em dia eu não tenho feito consultas presenciais, por causa até da situação que nós estamos vivenciando, até porque também muita gente de fora nem permitiria, né? Não teria como, né? Então eu posso atender pessoas, eu atendo de qualquer lugar do mundo, vários lugares já, inclusive, nesse momento. E quem estiver interessado em conhecer como funciona isso, só me contatar pelo meu e-mail. Ou quem tem contato comigo pelas redes já consegue também. Né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa, né, primeira apresentação disso. Então, naquela playlist eu vou poder falar muito mais claramente, daí especificamente do tarô. Nisso, né? Mas isso que eu falei aqui, gente, nesse episódio de hoje, vale para todos os oráculos de uma forma ou de outra. Não importa qual é a história mítica deles, se é aquilo que dizem mesmo, como no caso do tarô, ou qualquer outro oráculo que vocês queiram ver. O importante é como o simbolismo está apresentado diante de nós, qual é o esquema que ele vai, e talvez a eficácia de um oráculo vai depender muito mais do quão mais universal é o simbolismo, o quanto ele abarca mais coisas da vida, dos ciclos do universo, dos ciclos da natureza, para que a gente tenha os elementos interpretativos. Essa é a lógica. E aí, num dado momento, né, vai ver de pessoa para pessoa, claro, ele pode ativar aspectos psíquicos. Essa é a minha afirmação aqui, a minha teoria, digamos assim. Bom, quem gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo. Quem não é ainda membro do canal, se inscreva aqui no canal, até para poder depois também assistir, né, ser informado dessa nova playlist que vai chegar já. Quem quiser se tornar membro do canal, há 3 faixas de contribuição aí que vocês podem escolher, também agradeço muito. E quem quiser fazer uma contribuição apenas aleatória, né, num dado momento e não todo o tempo, tem a chance de fazer isso pelo Pix, que é um sistema que está funcionando bastante aí para muita gente. Né? E a chave Pix que eu tenho usado para isso é o meu próprio e-mail, paystackle@gmail.com, gente. Então, quem quiser, estamos aí agradecendo várias pessoas que têm apoiado o nosso canal. Ok? Bom, até uma figurinha que eu queria colocar para vocês aqui antes de encerrar. A Mesa Real Lenormand, já falando de sistema de interpretação. Né? Isso é parecido com o sistema que eu uso no meu tarô. Eu uso o sistema de passado, presente e futuro, não de um modo adivinhatório vulgar, obviamente, mas eu uso um esquema parecido com esse aqui na hora de fazer a interpretação, inclusive com somas numerológicas. Naquela playlist eu vou acabar explicando como funciona isso, mas esse exemplo aqui, ó, a Mesa Real Rainha dos Oráculos, é baseado no sistema do baralho Lenormand, que muita gente que usa, né, o baralho Lenormand conhece. Tá? Só para essa curiosidadezinha final para vocês aqui. Bom, então espero que vocês tenham gostado e na próxima semana eu estarei aqui com algum assunto bem interessante para vocês, ok? Bom,
Vamos lá para o nosso encerramento, então. Até lá, pessoal.